Existem consciências que o corpo morre, mas a consciência não. Se elas te odeiam, elas podem tentar se vingar. E quando morrem, se tornam espíritos desencarnados que têm o mesmo potencial de fazer o mal. Onde há luz, o ser de treva não vai. A verdade, a luz, ela chama os insetos também para perto. Quando eu falo pra você que espíritos não movem a matéria, de fato é real. Mas eu tenho que temer espíritos? Tem. Alguém com medo não cresce, porque não dá o passo à frente. Se não cresce, não pode estar feliz. Como que ela vai passar para um nível superior se ela estacionou e não admite nenhum nível superior? Ele te hipnotizou e ele te induziu a criar uma crença de que isso é possível. Quem é que faz você pensar numa segunda possibilidade que não existe dentro da sua realidade? O mal. Você acredita em reencarnação? Não há como alguém explicar por que um nasce estropiado e o outro nasce saudável. Explicações mais racionais que tem a da reencarnação, mas não só na Terra, mas de outros orbes vindo para cá também. Não é que você escolhe com toda a lucidez, você tem o teu limite de percepção. Não é só a aleatoriedade do espermatozoide que venceu ali entre milhões não e chegou. mesmo. Só que também tem graus de lucidez. Por isso que tem gente que fala, Marcelo, mas não é possível, eu escolhi essa mãe que tem um monte de conflito. Hoje no Plugado, eu separei melhores momentos de convidados especialistas que vieram aqui e falaram de uma temática muito instigante, que é ser obsessor. Seres obsessores, proteção espiritual, reencarnação e vários outros assuntos relacionados. Tá muito legal esse episódio. Eu espero que você goste. Tire suas próprias conclusões e fique plugado. O que é um ser obsessor? O que não é? O que acontece é assim, você pensa, vamos simplificar, você tem pessoas mais... O que são pessoas egoístas e por que elas são perigosas? Porque elas não têm empatia. Uma pessoa muito egoísta, o que seria o cúmulo disso? O cúmulo disso seria uma pessoa narcisista e ainda pior que isso, um psicopata. Sim. Então são pessoas que não enxergam o outro, então não respeitam limites. E vão te invadir, vão querer o que é teu, vão fazer qualquer coisa porque não tem ética. Sim, tudo pra ele... É isso que nós chamaríamos de pessoas do mal, certo? Você tem pessoas assim e essas pessoas morrem. E quando morrem se tornam espíritos desencarnados que têm o mesmo potencial de fazer o mal. Então, na verdade, você tem obsessores espirituais que podem te atingir. Só que eles não vão te atingir se não houver em você a lei da atração, a frequência. Tudo é frequência. Então, por exemplo, o que é a frequência da obsessão? Vamos lá explicar da seguinte maneira. A vida espiritual, ela vai refletir para você como você é e sente a vida consigo. Se você é uma pessoa que tem raiva, revolta ou muito medo, você baixa a tua frequência. E aí a obsessão pode te atingir. De onde vem essa obsessão? Depende. Pode ser um ente da família desencarnado com menor evolução, não qualquer um, porque tem uns que têm evolução. Se desencarnou, se tiver uma evolução bacana, ele não fica perto da família atrapalhando. Se ele não tiver, ele pode ficar perto do núcleo familiar e pode te incomodar bastante. Ou pode ser alguém no trabalho, por exemplo, você tem um colega ali que é invejoso, que é competitivo de maneira desleal, egoística. E ele pode, se ele tiver muita obsessão do lado dele pela frequência que ele está, o mal que ele pode desejar para você pode ser potencializado pela obsessão que acompanha ele. O que eu acabei de falar, a Terra é um lugar desse tamanho. Matéria é energia condensada, não é? Então até o corpo humano é uma forma de energia, Carlos. A ciência hoje diz para nós, isso aqui não é só matéria, é um campo energético aglomerado. Luz capturada gravitacionalmente numa forma humana. Se matéria é energia condensada, a luz é matéria em estado radiante. Tudo é energia em graus variados. Condensada é matéria, se utilizada é a luz. Então, este corpo humano é interpenetrado por campos mais sutis. Quando essa estrutura humana cai, esses campos se soltam, que é a parte espiritual. E é claro que esses campos estão ligados a campos mais sutis que não são o plano da matéria. É a chamada vida além da matéria. Campos que já existiam, interpenetrantes, vamos chamar esses campos de plano espiritual, com níveis de densidade diferentes. Ao sair do corpo, teu campo tem uma determinada densidade que é atraída para um campo igual coletivo, quer dizer, um subplano espiritual. E ali você se vê junto com outros no mesmo calibre que você. Não há como você aparecer no nada. Agora, ou melhor, desaparecer no nada. Agora acontece uma coisa. Pessoas com uma mentalidade negativa,
e que negam qualquer coisa além de só a matéria ou o ego delas, quando passam, elas querem se autoanular. Então elas ficam presas num clima mental, uma prisão mental assim, não existe nada, não existe nada. Eu vi vários espíritos assim, que estavam presos dentro de um campo de negação da vida. E aí, esses espíritos, se eles se comunicam no médium, eles falam, não existe nada, porque eles estavam presos na mente dele e não viram a realidade fora da caixinha mental na qual eles estavam prisioneiros. Existem pessoas que querem anular a capacidade de viver. Muitas tentam até contra a própria vida. Uhum. Se uma pessoa tenta contra a própria vida, qual é o objetivo dela? Deixar de existir. E o que acontece? Ela perde o corpo e continua existindo. Ela não resolveu e continua pensando naquilo que um dia levou ela à tentativa. Quer dizer, não é possível anular a consciência. É possível bloquear a percepção do infinito, travando por uma crença cega de que nada existe. São espíritos em condições de sofrimento muito grande, porque estão numa prisão mental de que nada existe, nada existe, nada existe. É autoanulação. Isso sim existe. Mas isso é o quê? É um limbo que a pessoa fica? É um limbo que ela fica espacialmente, não vou dizer que se é ali, aqui em cima ou embaixo, mas um nível de consciência em que ela está entre, ela nem está aqui, nem está em outro plano, está numa espécie de limbo, num limiar. Foi a partir daí que na área espírita surgiu a expressão umbral. Mas é um lugar ruim. É ruim, umbral é limiar, barreira. Uhum. Ruim porque já está ruim dentro da mente dela. Não é que ela está num lugar ruim, a mente dela já é o lugar ruim. Junta 1 milhão de seres nessa condição, Carlos, o ambiente em volta deles vai cristalizar o que está dentro. Como o clima dentro era ruim, o ambiente cristalizado em volta, plasmado, tende a ser ruim. Aí vamos chamar inferno, Hades entre os gregos, Guerrina entre os judeus, lugar de trevas e ranger de dentes, umbral, astral inferior. Isto tudo é a cristalização do que está na mente, formando um ambiente entre o físico e o plano espiritual. Então vamos lá, voltando naquela questão do medo. Todo mundo fala que, cuidado que tem tudo... Mas então, na sua visão, existe mesmo. Então, existe. Então, não é de se surpreender de que quem tem medo daquilo, você pode mesmo então, ir pra lá. Aí, o medo daquilo, alguém com medo não cresce, porque não dá o passo à frente. Se não cresce, não pode estar feliz. É alguém estacionado. Uhum. Como que ela vai passar para um nível superior se ela estacionou e não admite nenhum nível superior? Então, o medo garante que a pessoa fique presa em ambientes que reflitam essa treva. Uhum. Por isso, extirpar o medo, acabar com a ignorância e trazer conhecimento aberto é uma das formas de cura da consciência da humanidade. Seja em que nível for, não só espiritual, é educação, mas não educação só material, a educação integral, que seja educação emocional, que seja educação mental, educação espiritual. Isso melhoraria muito a manifestação do ser humano na Terra. E ao passar para outro plano, o horizonte da pessoa estaria aberto. Eu chego a dizer que, vamos dizer, o universo é infinito. Se você imaginar lugares mais sutis do que o nosso, pessoas que estão lá no jardim de infância estão estudando isso desde o jardim de infância. Conclusão, a humanidade deles é mais suave, mais tranquila. Mas nós estamos crescendo na base do medo do capeta, velho embaixo da cama, o velho do saco, medo de inferno. Eu acho que ultimamente as pessoas têm sentido muito essa influência negativa. Então, muita gente me pergunta, fala, eu sei que tem alguma coisa errada comigo, eu não sei o que que é. E aí a gente descobre qual que é a energia que realmente está segurando aquela pessoa. E pode ser N coisas. Pode ser desde uma lembrança de antepassado, porque a gente, quando nasce, a gente não herda só o DNA da nossa família. A gente herda também o que eu chamo de DNA energético. Porque a gente tem as nossas crenças limitantes que a gente herda também da família, da mesma forma que a gente herda alguns ciclos de escassez, de rupturas e companhia que vem energeticamente no DNA da família. Então, pode ser desde isso até hábitos mesmo no emocional que está drenando a energia da pessoa, ou hábitos físicos mesmo que está drenando a energia da pessoa, ou obsessores, chips, seres negativos, ataques, magias diversas. Existem casos de pessoas que acordam 3 da manhã porque muitas vezes ela está sofrendo certos, a gente chama de ataques extrafísicos. Então, a gente admite que existem espíritos doentes, seres obsessores, a gente chama de assediadores. Gente que é mal intencionada, gente que quer o teu mal, gente que já faleceu e fica te perturbando. Nas EQMs negativas é o que mais aparece, né? Então, existem consciências que, como o corpo morre, mas a consciência não, se elas te odeiam, elas podem tentar se vingar, ou elas podem, enfim.
cada caso é um caso. E já vi pessoas que relatando em certas fases da vida que tá mais pressionada, que ela tá mais angustiada, que ela tá com raiva, tá possessa da cara de alguém. Ela às vezes começa, ela não sabe, mas ela tá brigando. Ela vai dormir e ela começa a brigar e ter certos ataques e ela volta às vezes. Mas quando a pessoa volta, ela tem que ver. Ela voltou, só acordou e tá tudo bem? Ou ela acorda com uma sensação de pressão, uma sensação de desgaste, De cansaço. de cansaço. Aí ela tem que. Aí isso é indicativo de que ela tá, sem saber, tá criando confusão. Ela não tá tendo Pode ser um ser obsessor, então. Isso tem. Só que isso não é muito do espiritismo, isso é muito antigo, né? Já se fala isso desde sempre, de que consciências conseguem perturbar. E, de fato, a gente percebe que esse tipo de coisa acontece. Então, uma pessoa... nada que a gente faz é por acaso. Nada é, vamos dizer assim, sem uma razão sequer, entende? Quando eu falo pra você que espíritos não movem a matéria, de fato é real. Mas eu tenho que temer espíritos? Tem. Por quê? Eles são gatilhos. Quando uma pessoa morre, a gente tem 2 tipos de processos. Um processo da reencarnação imediata, onde a pessoa entende a relação dela com a vida. Por isso que o budismo é essencial para o desapego. Onde ele vai entender o samsara, ele entende as relações da existência, ele entende que a família está crescendo e que ele está ficando velho, que ele está morrendo, Sim. que os bens vão ser divididos, que ele está vendo a família, né, se distanciar, é natural. E quando ele morre, ele fala, eu cumpri minha missão. Sim. Eu vi meus filhos crescendo, eu vi meus netos, eu tive meus cachorrinhos, eu tive muita coisa legal, comi pizza de chocolate, vivi pra caramba e tudo mais. Compreendeu a passagem dele, né? A existência. Ele morre. Na hora que ele morre, ele não tem apego à matéria mais. Então a consciência dele fica livre da matéria. Ele entende o processo. É uma montanha-russa que não tem como parar a morte. Você tá falando de um idoso, né? Tô falando de um idoso que viveu tudo. Uhum. Uma pessoa que morre por uma bala perdida imediata, uma pessoa que morre por uma doença rápida, um adolescente que tem muito apreço à vida e acaba morrendo, É uma morte inesperada. a consciência dele não identifica a morte. Uma pessoa que morre dormindo acha que ainda está acordando. Então ele fica preso à matéria. A consciência dele ainda está alicerçando junto a todos os fundamentos da sua vida, a sociedade, a princípios, amigos, dinheiro e tudo mais. Ele fica obcecado pela vida. Uma pessoa que fica obcecada pela vida se torna um obsessor. Matou a questão do que é um obsessor. Quando você entra no reino dos Hungry Ghosts, os espíritos famintos, são pessoas que morreram e que ainda acreditam em ter direito a algo. Então eles querem a matéria, mas eles não conseguem consumir. Então eles se apegam ao reino dos homens. Então eles se conectam às pessoas. E aí gera o problema. Se você tem um viés de tristeza, pô, eu sou triste, minha vida é triste e tal. Quando um espírito perdido desses se conecta a você e que passou por isso, para você vibra essa energia, ele vai te dar o gatilho do quê? Da depressão. A depressão surge do nada e começa a afetar a química do seu organismo, muitas vezes pela sua atração. Então você atrai esses caras, então você atrai a consciência de pessoas que faleceram Parasitas. desses reinos. Eles querem continuar existindo. Por exemplo, de drogas. O cara que é viciado em droga, ele vai exatamente pro Deus dele na hora que ele morre, que é o vício. E se ele pega uma pessoa que está começando o vício e ele se conecta, essa pessoa se acaba no vício. Pois ele potencializa a vontade. Isso acontece com muitas pessoas. Tem pessoas que vão pra balada e só bebem e fumam na balada. Sim. Durante a semana não bebem e não fumam. Fala, caralho, mas que gatilho é esse? São as formas de pensamento e são esses seres da vontade que te fazem, então, agir daquela maneira que o grupo, então, se comporta. E você vai pra casa e você fala, engraçado, eu não tenho vontade de fumar e beber em casa. Só quando eu saio com o pessoal. Então, as energias ali do ambiente, né? São, mas aqui energias não se envolve só um lado metafísico, né, da coisa, mas as energias é todo o conjunto de pensamentos, de pessoas, de um contrato social que você está fazendo lá junto com as pessoas. Vamos sair para beber. É um contrato social, vamos nos divertir essa noite. Então a ideia, a forma de pensamento criada, a vontade, o desejo criado. Voltando no exemplo de quem entrou na minha casa e possivelmente trouxe o mal. Então tô lá, eu, minha esposa, minhas filhas, recebemos pessoa, de alguma forma entrou o mal na minha casa. Como eu identifico e como me proteger? É isso que... Porque essa conversa de que você não tem como se proteger é que, para mim, não ressoou. Não consigo entender. Não. É assim. As pessoas, às vezes, elas falam as coisas e elas definem as coisas seguindo as referências dos conhecimentos que elas possuem, né? E, às vezes, esse conhecimento também está limitado.
Eu não sou uma pessoa que eu vou questionar aqui o que uma pessoa disse. Está certo para ele, de acordo com a visão dele e o conhecimento dele. Sim, principalmente de seres obsessores, Ok. que é o que ele... Então, no mínimo, ele tinha que entender o que é um ser obsessor, como é que ele funciona. Primeiro que você não atrai um ser obsessor se você não tiver uma ideia obsessiva. O que é um obsessor? Um obsessor é um ser que morreu com uma ideia obsessiva. E aí ele vai se aproximar de pessoas que têm a mesma ideia obsessiva. E ele vai se conectar com essa pessoa porque eles estão sonantes no mesmo princípio. Sim, seja qual for a obsessão. Seja qual for a obsessão. Você tem uma obsessão sexual. Por isso que você atrai um espírito obsessor sexual. Você tem uma tendência a gostar de ficar louco. Aí você vai atrair um drogado, você vai atrair um espírito obsessor que gosta de beber. Sim. Por quê? Porque você já tem essa tendência de não gostar da sua vida e querer fugir da sua vida através de uma droga ou de uma bebida. Aí é aí que ele pega, né? Basta você tomar 2 copos de vinho ou 2 copos de cerveja, você já está se entregando para ele. Sim. Por quê? Porque ele só age quando você perder o domínio da sua consciência mental sobre você mesmo. E aí ele precisa que você que você beba para ele poder entrar. E ele poder se manifestar em você, através da brecha vibracional que você mesmo criou. Mas aí para isso ele precisa que você ceda a guarda. Como é que você ceda a guarda? Bebe, se droga, ou entra numa energia muito negativa de uma balada, de uma situação, ou entra num melodrama muito grande de uma pessoa que está ali contando as histórias e chorando, e você entra dentro daquela vibe, e ela está te contando a história, e você está imaginando junto com ela, você entra naquilo, você já entra e você já conecta baixo, e pá, e aí multiplica. Sim. Então uma coisa que você tem que entender é que o mal também quer se multiplicar da mesma forma que o bem também quer multiplicar. Tudo quer viver, tudo quer existir, entende? Então a gente não briga com o mal, porque quem briga é o mal. Então não existe o mal contra o bem e o bem contra o mal. Existe só o mal contra o bem. O bem nunca está contra o mal. O bem está na dele ali, sendo bem, né? Para que ele vai? Não faz parte da vibração dele. Sim. É o mal que fica de mal. O bem nunca fica de mal, porque no momento que o bem ficar de mal, ele é mal e deixa de ser bem. Sim. Né? Agora, o mal é que fica mal com as coisas. E engraçado, porque o mal também fica muito bem quando faz o mal. O mal fica feliz. Então, isso é o bem. Então, o mal é um pouco hipócrita. Porque eu faço mal para o outro e eu fico muito feliz porque eu passei a perna e tirei vantagem daquela pessoa e você fica feliz. O mal, ele zomba da ignorância do bem. Ele zomba da ingenuidade do bem. Então, ou seja, não basta você ser do bem ou do mal. Você tem que ser do bem e esperto. Porque se você não for esperto, o mal é mais esperto do que o bem ingênuo. Porque o mal é uma distorção do bem. Então, ele conhece todas as fraquezas do bem. Quer dizer, não adianta só ser bonzinho, inocente. Não, Jesus Cristo não foi assediado pelo mal? As tentações de Cristo, o que é que são? Tentando ludibriar ele, tentando mostrar o caminho mais fácil, o desejo. Está tentando pegar um desejo. No atalho, na coisa mais fácil. Aquele amigo que chega para você e diz assim, nossa, eu tenho um negócio aqui que você não imagina. E você está lá querendo prosperar. Você vai ver aquilo como uma oportunidade de você se sentir seguro. Se você entender que você está vibrando numa insegurança e que essa insegurança é seu mal. E aí quando você vê, você está no emaranhado de uma situação que você não percebe. Aí você vai naquela expectativa que vai ser uma oportunidade boa, e não é, é uma ilusão. Inocência. É uma ilusão. Então o mal rege a ilusão, para você entender. O mal rege a ilusão. O mal rege o que não existe. O bem rege o que existe. Quando você considera que alguma coisa existe, aquilo passa a ser uma verdade para você. Se você acreditar que você convidando uma pessoa, você está convidando todo o mal que ela tem para dentro da tua casa, você está já convidando todo o mal. Sim. Se você não acredita nisso, o mal vai ficar fora da sua porta e ele não vai entrar com a sua visita. Ok? Respondendo a tua pergunta. Não, vou te complementar mais ainda, tá? Porque ele não vai poder entrar. Eu tratei muitas pessoas com esquizofrenia. Era engraçado que a pessoa era esquizofrênica. Ela via espíritos, via um monte de coisa. Ela entrava no meu consultório, entrava na minha casa. Ela entrava no meu consultório, ela estava 100% normal. Eu falava com ela, uma pessoa inteligente. A gente conversava várias coisas. Conversava sobre espiritualidade. Ela falava que via as coisas. Aí eu cheguei para esse assim, mas em que momento que você vê essas coisas? Eu vejo em vários momentos. Você está vendo isso agora? Ela disse assim, não.
E quando que você deixou de ver isso? Quando eu entrei na sua casa. Aí você assim, espera aí, vem cá. Vamos descer a escada. Vai lá para a rua. O que você está vendo? Ah, eles estão todos aqui. Entra para cá. Ele entrou. Onde é que eles estão agora? Tá tudo lá na rua. Aí eu entendi que no fundo, aquele esquizofrênico, no fundo, ele era um sensitivo, só que ele não tinha controle daquilo. E aquelas entidades eram reais, eram bioformas bioplasmáticas de pensamentos e emoções que conectavam a esse universo, né? Aí eu fiz um trabalho de desobsessão dessa energia, de rompimento com essa energia, mas é muito difícil. Nem todo mundo a gente consegue curar nesse tipo de processo, porque ela está tão enraizada aquele processo que você não consegue tirar. Mas aí eu descobri isso. Então, ou seja, quando você convida uma pessoa, se você é uma pessoa do bem, a tua casa é uma casa do bem, a tua casa é uma casa de luz. Não vai entrar. O mal não entra na luz. Por que o mal não entra na luz? Porque ele pertence ao escuro. Se eu entrar com uma luz dentro de um quarto escuro, como é que esse quarto fica? Iluminado. Exatamente. Então, ou seja, eu elimino o mal iluminando. Eu não elimino o mal detestando o mal, porque senão ele aumenta. Eu dou mais escuridão para ele. Eu me sinto protegido de estar bem, de estar feliz, de estar treinando. Ótimo. Sabe, Ótimo. A energia alta, estar feliz com a família. Perfeito, cara. Esquece o que as pessoas falam de você e vai curtir sua vida. Perfeito, você tá certíssimo. Porém, suas filhas não. Por quê? Porque elas vão passar por diversas etapas. Sim. A etapa da adolescência é uma etapa extremamente complicada e confusa. Porque elas vão ter referências na escola, das amiguinhas, dos professores, das informações que ela recebe. Sempre tem a influência externa, né? Cara, que você tenta blindar, não blindar, mas não tem as influências, mas escuta isso que eu tô te falando, sabe? Traz pro seu lado. Hormonalmente, ela vai ter uma grande confusão em hormônios. Sim. Se encontrar, se identificar. Hoje a orientação sexual é um grande desafio também. Tanto para os pais quanto para os filhos, quando começam a que não sabe de nada, tá com 20 anos e não sabe o que é. Entende? Então, assim, tudo isso é um emaranhado de informação. Ela vai passar por isso. Ela gera pensamentos destrutivos em certas etapas da vida. E vai gerar. Eu tenho pacientes que me trazem os filhos para tratamento. Desde pessoas que têm autismo, espectro autista, pessoas que têm agressividade, até pessoas que não têm nada, assim, mas que eventualmente possam desenvolver. Métodos de proteção, não tem coisas que... Nenhum. Patuás, coisas... Nenhum. Primeiro que você não consegue se proteger de algo que você não vê, de algo que você não acredita, que não está no seu embasamento religioso. Não são demônios, são pessoas. Então, você quer se proteger de algo que é invisível a você? Não tem como. O budismo não trabalha com técnicas de proteção porque ele trabalha com técnicas de compaixão. E a ignorância? Não é um bom método de proteção nessa... Não faço ideia, não acredito, não sei. Tem dois viés da ignorância dentro do princípio budista. A ignorância pode ser a pólvora inicial para duas sensações péssimas, que é a raiva e a inveja. A ignorância é o pior das não virtudes do ser humano. É o pior veneno da mente. Ela vai estimular todos os demais. Porque com a ignorância eu não controlo minha raiva. Com a ignorância eu não controlo minha inveja. Com a ignorância eu não controlo meu apego. Pois eu não entendo o que está acontecendo comigo. O fato de você não entender o que causa a enfermidade, por um lado, ok, eu vou para o hospital e lá eles dizem o que é. Mas eles me mandaram ir para o centro espírita. Eu já vi médico falando isso. Médico mandando ir para... Sim, já vi. Num hospital, o médico olhou para a pessoa e falou: olha, teu negócio eu não sei o que é, procura um centro espírita. Pô, já aconteceu com... Só que não é centro espírita. Quando eu era criança, falou, seu filho... Falaram pra minha mãe, seu filho precisa de uma benzedeira. E a minha tia fez e melhorou. Sim. Tipo... Entendeu? Ok, são métodos pseudociência. No Oriente é ciência. No Oriente isso funciona. Então depende de onde você quer ver o rabo do cachorro. Né? Funciona? Funciona. Se você quer ser ignorante e agir pela ignorância, você está certíssimo. Porque existe o ditado de que a ignorância é uma benção. Tipo, eu não vejo nada disso, Ótimo. então estou protegido. É perfeito, só que quando você vê tudo não é interessante porque você consegue entender o que acontece. E quando você entende o que acontece, você desperta outros pensamentos, outras emoções. Então, você não vê aquilo como um inimigo, você vê aquilo como seu futuro. Saindo, puta, se eu fosse para as drogas, eu estaria assim. Se você considerar, a partir disso que esse rapaz falou, ele sem querer, ele te hipnotizou e ele te induziu a criar
uma crença de que isso é possível. Uma segunda possibilidade. Você não tinha essa segunda possibilidade. Não. Ele fez você pensar numa segunda possibilidade. Uhum. Quem é que faz você pensar numa segunda possibilidade que não existe dentro da tua realidade? O mal. Então essa pessoa que você trouxe, ela tem o mal sem ela perceber que ela tem o mal. Porque ela está propagando o mal, sem ela perceber que ela está propagando o mal. Sim. Porque ela está dando para as pessoas a ideia de que elas têm uma segunda possibilidade. Eu não dou essa segunda possibilidade para ninguém. Para mim, você é um ser de luz. E se você tiver dúvida e medo, isso é algo que você está despertando. Aí eu vou te perguntar, para que você quer isso? Para que te serve a dúvida? Então, eu já trouxe 2 vezes esse assunto de volta, porque isso não fez sentido. Gerou uma dúvida e eu coloco em xeque, porque para mim não faz sentido. Eu falo, porra, é injusto. Tudo que eu tô pensando aqui, tudo que eu tô planejando, e você diz que tem várias portas abertas aqui. Tipo, eu espero que tenha, né? Fatalmente, se você acreditar nisso, você não está entendendo. Carlos, meu xará, vou te dar aqui um papo reto. No momento que você considerou isso, você entrou em julgamento contra a própria divindade e contra a própria espiritualidade, porque você diz, pô, que palhaçada é essa? Eu convido uma pessoa na minha casa, então entre o mal junto com ela. Cadê a espiritualidade que não me protege? Cadê Deus aqui que não me protege nesses momentos? Sem querer, você desenvolveu esse pensamento no teu inconsciente. Uhum. E sem querer, você começou a desenvolver uma conexão com o mal a partir daquilo que essa pessoa fez você considerar a existência do que não existia, que era a segunda hipótese. O fato de você ser uma boa pessoa e procurar ser uma pessoa gentil e ajudar e ser, né, humano. E tá bem comigo mesmo, principalmente. Sim, isso é importante. Porque eu só quero destacar para as pessoas que não adianta você ser aquele que ajuda o mundo e se desrespeita e não se ama. Sim. Então tem que ter o tal do equilíbrio que a gente estava falando. Exato. Se você ama a vida, se respeita, se apropria dela e não vibra em padrões negativos, você já tem uma aura bem mais luminosa, digamos. Mesmo que você não entenda de espiritualidade, não sabe que existe isso, você já tem mais amparo. Até mesmo mentores podem estar do teu lado te ajudando e você nem saber disso. Sim. E com certeza tem. Você tem o seu amparo, mesmo que você não tenha todo o tempo consciência disso. Agora, você pode potencializar isso, se comunicando diretamente com o amparo. Sim. Aí vem o lado do desenvolvimento mediúnico, paranormal, o domínio bioenergético. Tem técnicas que acredito que é isso que ele deva ter dito, não conheço, mas tem técnicas de domínio da energia ambiente que ajudam a proteger o ambiente. Então dá para você fazer isso na sua casa e de uma certa maneira a tua família vai estar mais envolta nessa energia. Só que tem uma coisa fundamental, existe livre-arbítrio. Enquanto são crianças, por exemplo, tem mais o que você determina, inclusive espiritualmente, envolve essas crianças. Sua esposa já é adulta, ela tem um livre-arbítrio maior, vai depender dela também estar na mesma frequência que você, porque senão ela vai ter resultados diferentes na lei da atração. Sim. Então, o ideal é que vocês dois consigam manter um padrão bacana, para ter uma uniformidade ali, para poder envolver toda a família. Então, nesse aspecto tem sentido, né? Agora, cada um, mesmo suas filhas, por exemplo, tem cada uma delas a sua luz, são espíritos que têm seu próprio mérito. Então, mesmo na condição delas de pequenas ainda, né, pré-adolescente, né, tem criança, né, elas têm os méritos delas também de serem pessoas com mais amparo ou menos amparo. E cabe a vocês, pais, darem para elas essa consciência espiritual também, que é bem bacana. Quanto mais você se envolve nisso e pode transmitir para elas princípios universais da espiritualidade, é uma parte da educação muito bacana. Que, como eu te disse, idealmente no futuro, falamos isso, acho que foi antes de começar, né? No futuro que todos os pais saibam ensinar isso para os filhos. E em todas as escolas, né? Idealmente é isso que deve acontecer. O ambiente, ele influencia de certa forma a gente. Exemplo. Se você, por mais que você seja uma pessoa legal e esteja bem, se você se aproximar de uma fogueira, ela esquenta você. Se você entrar, por exemplo, eu costumo usar sempre esse exemplo, ali no mar, eu morei em Recife, né? No Mar de Boa Viagem, ali na frente da igrejinha, que já é Jaboatão dos Guararapes, com a maré cheia,
você está, além de molhado, sob o risco do tubarão te pegar, não tem o que fazer. Nós estamos numa região, agora, que isso acontece. Quem mora do seu lado também, ele está certíssimo, ele falou isso para você. Quem mora do seu lado tem uma negatividade às vezes, você não controla, as pessoas estão em depressão, ela não faz porque quer. Sim. Isso faz com que abaixe a energia. a frequência, né? Mas você tendo a positividade, você também é parte da solução do ambiente. Se não fosse você estando assim, provavelmente as pessoas do lado estariam piores. Então, porque segundo especialistas, onde há luz, o ser de treva não vai. E se você emana a luz, possivelmente você vai proteger quem está no seu entorno. Até certo ponto, eles vão, viu? A verdade, a luz, ela chama os insetos também para perto, até certo ponto. Também. Você tem um contraponto aí. Você está num ambiente onde tem inseto e você acende uma luz, ele vai na direção. Sim. Às vezes para se chamar atenção, porque o que acontece? Eu vou contar uma história para você. Eu também tenho essa vibe, eu fico positivo e tal, mas isso não quer dizer que a gente fica protegido. Eu fui nos Estados Unidos tomar um curso no Instituto Monroe, com um dos maiores pesquisadores do mundo, o Robert Monroe. Aprendeu uma coisa, foi 2 anos atrás, lá na Virgínia. Foi lá dentro de onde ele ficava, eu fiquei do lado do quarto do Monroe, deitado, assim, no quarto do lado, fui no quarto. Antes de ir, eu fui em Tampa, eu fui em Clearwater, eu fui de carro, dirigindo lá, né? Aí eu fui andar na praia, eu estava totalmente feliz, estava nos Estados Unidos, assim, ia mais feliz porque ia fazer esse curso, eu estava leve. Eu fui andar na praia de Clearwater, fui andando, eu passei por um pia, tinha um monte de gente, né? Tem gente fazendo, uns caras fumando, nada contra, beleza, tranquilo. Aí eu passando, cara, quando eu entrei no carro, eu sentei assim, pesou tudo, velho. Mas foi um peso tão forte, que eu senti claramente um troço do meu lado. Eu falo, porra, velho, eu tava distraído aqui. Vê que interessante. Ele foi comigo pro quarto, eu não dormi aquela noite, eu pensei que era uma coisa me machucando, velho. Eu passei a noite inteira pedindo, rezando, tentando fazer técnica de defesa. Nada tirava o camarada dali. Sabe, uma hora do nada, eu não recebi intuição do que tinha que fazer, não, foi sozinho. Uma hora eu cheguei e falei, cara, será que esse cara não precisa de ajuda? Eu tô achando que o cara tá me atacando. Sabe quando você tem ideia que o mundo vive pra você? Cara, do nada eu fechei os olhos um pouquinho assim. Botei a mão assim e pedi por ele. Eu mando energia pra você nesse momento, que você se sinta em paz. 5 minutos. Cara, a paz reinou. Mas foi uma paz impressionante. Saiu do inferno pra paz. Às vezes, a luz, onde você passa, você é tão legal que você chama atenção. Aí o cara segue você porque ele sentiu justamente que você é legal. Ele sentiu uma sensação que ele não sente normalmente. Então ele vai atrás de você para tentar ver se encontra o que é isso que esse cara tem. Eles estão curiosos. Então, no seu quarto, por exemplo, se você fala que sai do corpo, é comum que tenha mais espíritos visitando. Eles vêm, não são... Cara, quando você diz para um espírito fora do corpo que você está fora do corpo, ele se assusta. Quase todos. É como se... que é? Quando você diz para um espírito... Porque, vê, imagine que tivesse aqui um russo. Todo mundo ia chamar... um cara é russo. O cara é russo. Você ia se assustar. Pô, você é russo. Destaque, né? Aqui. Quando você tá fora do corpo, você é tipo... Não são muitas pessoas que acordam. Todo mundo sai dormindo, velho. A inconsciência é fruto, obviamente, de várias questões. Às vezes você fala pro cara que você tá fora do corpo, o cara que você tá fora do corpo, tá luz. Quando é espírito ruim, assim, que não está em um estado de legal, eles ficam assustados, ou correm, ou tentam entrar em atrito com você de várias formas, ou eles ficam admirados. Você vai lembrar várias vezes. Eu falo, não sei se eu vou lembrar, vou tentar voltar agora. Você pensa em voltar pro corpo, você volta, o cara volta com você, fica em pé do lado da cama, você vê, você desperta, aí você fala o nome dele na cama, você se arrepia todo. Cara, eles são muito curiosos, assim. E é muito interessante. Eles se assustam até quando você fala que tá lúcido. E mesmo dentro de casa. Porque o espírito... Por isso que a galera... O que a gente faz de despertar a consciência... Imagine, se as pessoas têm espíritos que acompanham. E a gente tem explicação por isso. Quando você explica coisas para as pessoas, elas mudam, elas percebem, elas despertam. Pelo menos que abrem a criticidade. Mesmo que não acredite. O cara se incomoda, velho. É como se você estivesse tirando cliente do traficante. Então, ele tem domínio sobre a pessoa. Então o cara se incomoda. E isso tem, às vezes, a luz tem questões de retaliação, que você falou. Às vezes você chega perto de uma pessoa, você nem falou nada, a pessoa estava mal, você chegou do lado, melhorou, às vezes um conselho subtil, a pessoa saiu daquela sensação, foi para cima, tinha um cara do lado perturbando. O cara vai atrás de você com raiva. Então existe uma reação de ser legal. Aliás, aqui também tem isso.
Se você pensasse para pensar, se você resolvesse descobrir alguma coisa que fosse ajudar muito a humanidade, sei lá, a cura para uma coisa que hoje em dia os laboratórios dominam, uma gasolina mais barata para fazer o combustível, qualquer coisa assim, os caras iam tentar apagar você. Muitas vezes acontece, você cria uma medicação que resolve, o laboratório compra e engaveta. Sim. Para que não vá para frente. Então a Vai maldade... tirar uma fonte de lucro ali. A maldade existe aqui. É a mesma coisa. Lá. Além do nosso corpo físico, tem o nosso corpo sutil, né? Nosso campo áurico. Existe forma de você blindar o seu campo áurico. Como? Através de meditação, com irradiação de luz, apometria, por exemplo, traz isso, reiki, banho de erva mesmo, defumações. Então, assim, existem na casa, você pode fazer uma limpeza no chão, você já não ouviu? Passa sal grosso no chão, passa pipoca no chão. Isso é bruxaria. Bruxaria do quê? De ataque? Não, de defesa. Uma simpatia é uma magia. Uma bruxaria. Jogar canela, não sei o que. É simpatia. Eu pedi pra minha tia me benzer, é uma bruxaria? É uma bruxaria. É uma bruxaria, claro. É uma bruxaria. E funciona, hein? Minha tia é boa na benzer. Falar que eu conheço pessoas que não acreditam mesmo em espiritualidade, mas elas têm uma vibração e uma proteção espiritual, uma aura espiritual muito mais forte do que muita gente religiosa. Sim. Mas por quê? Porque aquela pessoa, dentro da descrença dela, ela sabe que ela precisa ser melhor. Ela sabe que ela precisa procurar um caminho mais amoroso, que ela não pode prejudicar o outro. Independente de ela achar que tem uma vida após a morte, ou de que tem uma consequência ou não, ela tem aquilo como integridade da alma. E isso que como conta, valor, né? como valor, como uma moral, como uma ética, não importa o nome que você coloque, que é o que a religião, na verdade, teria que ensinar, né? Esses valores, teria que direcionar as pessoas para esses valores. E aí eu percebo que muito ateu que eu conheço tem muito mais espiritualidade até, mesmo sem saber, mesmo sem confessar. O Leandro Carnal é um desses, que ele entende muito de espiritualidade, de religiões, história e tudo mais. E, cara, ele é ateu. Então, tipo, não quer dizer que... Ele só não pode criar uma expectativa assim, não existe nada, então eu quero ver, porque vai que o anjo dele aparece também. Sou ateu, graças a Deus. Graças a Deus, sou ateu. Graças a Deus não acredito em nada, né? E você Mas eu falo, as pessoas às vezes não acreditam em nada, mas pode perceber que todo mundo tem um pouquinho de crença de espiritualidade mesmo sem perceber. Sim. Sabe aquele negócio de falar alguma coisa, bate 3 vezes na madeira? Não vai que isso dá azar. E isso é uma crença de espiritualididade. Se você bater 3 vezes na madeira, tem um histórico de espiritualidade por isso. Então, às vezes, a gente tem comportamentos que são relacionados a crenças espirituais e realmente são relacionados ao tratamento de energias que a gente não percebe. Porque o histórico se perde de geração em geração, de religião em religião. Mas o motivo, a ressonância, a identidade energética é a mesma. Então a pessoa fala, não acredito em nada. E aí, 3 batidinhas na madeira, sabe? Para afastar o azar. Isso é uma crença. Você acredita em reencarnação? Isso é um processo para voltar? Cara, eu não é que acredito. Eu vi um cara falar. As primeiras experiências que eu tive fora do corpo, eu descobri encarnação sem ninguém falar. Não tinha lido em lugar nenhum. Eu saí do corpo e esse cara que seguia minha mãe, ele disse que estava aqui. Ele falou para mim, além de estar aqui antes de mim, ele obsediava minha mãe antes de eu nascer, velho. Eita. Ele falou, eu estou com ela por problemas de outra vida. Ele falou para mim. Ela fez uma coisa comigo, ele explicou, eu não lembrei depois. Ela fez uma coisa comigo e eu não vou deixá-la em paz. E tava lá. Passou. Cara, e sabe qual é o problema do corpo espiritual? Diferente daqui, aqui também tem gente que guarda raiva. Mas o corpo espiritual não tem degeneração neuronal. Não é igual aqui. Aqui, daqui por 10 anos, daqui a pouco você esquece um amor que passou, vai sofrer um pouco. Aqui vai ter. Ressignifica, né? Mas lá não. E o cara, ele consegue manter, se quiser, a mesma sensação para sempre. Então, ele só vai sair dessa sensação se sentir, ou havendo, ou ele desistindo, ou a pessoa mudando muito a ponto de ele se sensibilizar e mudar junto, ou ele perdendo a sintonia com a pessoa porque a pessoa mudou demais. Então, eles mantêm uma memória plena. Então, não adianta você falar, mas, cara, eu tô em outra vida. Ele vê você igual do que ele via antes. Igual. Não existe falsidade. Ele, inclusive, às vezes, nem vê a sua forma física, ele vê você como você era, pra você ter ideia. O processo psicológico é tão forte dele. A intensidade é tanta,
A raiva é tanto que ele mantém... Cara, se passar 200 anos é a mesma sensação. É por isso que mudar é importante. É por isso que a gente aqui tem a oportunidade, o corpo físico dá a oportunidade de a gente fazer isso devagarzinho, né? Você sente essa agonia, mas daqui a pouco passa. Ele vai aliviando, vai tirando. Fica algumas raízes, né? Pesadas em memória de longa duração, mas vai tirando. Lá, não. Isso é bom e ruim, né? Porque a gente sofre de saudade pelos nossos parentes. Os espíritos sofrem 10 vezes mais do que a gente. Porque a consciência deles é maior e a memória não passa. Por exemplo, sua mãe desencarna, seu pai desencarna, tal, morre. Daqui a uns 5 anos está doendo ainda, mas você já... Sim, tá mais ameno, né? E você também não tem a emoção muito forte. Você tem aquela emoção que é forte, mas, cara, lá a emoção é muito mais forte, o sentimento é muito mais forte e a memória não degenera. Então os caras têm que fazer um trabalho super lúcido, inteligente, para não manter. Então a saudade é uma dor que dói dos dois lados, mas ela dói mais lá. Mas não ficou claro para mim como que a pessoa reencarna. Tá. A reencarnação, eu não sei dizer os processos médicos e sei lá como é que os caras fazem, mas ela acontece basicamente meio que matematicamente parecido com o que acontece aqui. Exemplo, como é que uma pessoa nasce aqui? Não precisa... Você junta um espermatozoide com um óvulo, cria um embrião, coloca no endométrio corretamente, ele vai crescer. Uhum. Isso vai crescer. Então, isso acontece a vida como nós entendemos, de origem orgânica. A vida do lado de lá, ela tem um procedimento muito próximo a isso, a encaixe no corpo físico. Diz que quando tem... Isso tudo está num sistema de hipóteses, de vários estudos, que tem estudos entre aspas, né, mais direções espiritualistas, enfim, são coisas a se pensar. Quando você tem uma fecundação, algumas locais dizem que o processo pode acontecer naquele momento, mas outros dizem que pode acontecer em até um mês. 2. Não no nascimento? Não. Já está antes? Por que é antes? Porque existe uma inserção na hora, uma mistura do processo. Eu sei que tem os cromossomos da mãe e do pai, que são misturados, né? Ali. Vai ter uma indução da consciência sobre os cromossomos. Então, por exemplo, dificuldades que ela teve, ela vai induzir. É como se, além do DNA ter a sua própria formação de informação genética, ela tem coisas que pertencem à consciência. Então, são traços de personalidade, traços até de face, de rosto, de aparência física que você traz de outros locais. Então, e você vai... Karmas, acertos, positividade, cérebro. Por que uma pessoa é mais inteligente que a outra? Por que a pessoa tem um cérebro melhor? Por que uma pessoa tem musicalmente uma capacidade mais fácil, inata? Dons, né? Isso vem com você porque isso é seu. Não é uma coisa que você veio do nada. Isso é até inteligente se você parar para pensar. Você tem uma capacidade, sei lá, musical, você toca, que você já vem, não tem como controlar, é impossível. Se fizesse uma cópia de você agora aqui, o clone ia tocar. Ou se não tocasse, se não tivesse habilidade mecânica, ele ia ter habilidade consciencial para estudar mecanicamente. Então, muito próximo disso. Então, ele coloca você no local e você cresce, e você vai ter um dia pegar um violão assim, uma bateria, e vai perceber que tem estranhamente facilidade. É assim que funciona, inclusive, as induções de personalidades. Por isso que nós somos tão específicos. Por isso que tem pessoas que são tão diferentes umas das outras. Por isso que tem filhos, às vezes até gêmeos, que deveria ter uma reação de comportamento igual. Por que eles são diferentes? Eu tenho gêmeos. Você tá vendo? Eu vejo isso. São ou não são diferentes? Eu não sabia, tá vendo? Sim. Eles são diferentes. Por quê? Porque a indução da personalidade dela da forma como no crescimento da hora que faz a fecundação, do crescimento celular, enfim, tá ali, foi colocado ali. Você percebe em determinadas situações quem é a dominante, quem é a dominada, sabe? A questão emocional, uma tem um potencial maior do que a outra, numa questão física, uma apoia a outra. E não tem explicação. E aí, no final das contas, a soma das duas, tipo, você vê que, pô, elas são mais fortes, assim, sabe? Sempre. Questão de ir pra escola, por exemplo. Pô, nunca teve dificuldade. Pô, primeiro dia de aula, sabe? Essas coisas que a gente tem de dificuldade, as duas sempre juntas, assim, como a soma. Que legal, muito legal. Que bonitinho. É muito bacana. Deve Você vê de perto, assim, pô... Como, mesmo saindo do mesmo lugar, tendo os mesmos inputs, como são diferentes. São. Vocês não criaram diferença. Elas não têm, a gente não tem nem tempo de ter trauma, nem nada. Vocês estão criando com educação, com carinho, com a mesma coisa. E eles são tão diferentes. Essa é a parte inexplicável, na verdade. Porque você copia tudo.
É perfeito. Elas têm, inclusive, o gene univitelinos, eles podem ser doadores um do outro. Elas são bivitelinas, mas Bivitelina. assim, fisicamente, cara, É. só quem é de casa mesmo consegue ver a diferença. Pois é, é interessante. Mas elas têm igual, a genética é a mesma, é tudo perfeito. Mas elas são diferentes. Estranho, né? É foda. É aí que vem a personalidade. É que você vem, isso é inexplicável. Não tem explicação. Tudo tem uma raiz na primeira infância do 0 aos 6 anos. Só que aí, às vezes, a dinâmica da primeira infância, a pessoa ela é mais magoável, ela é mais insegura. Alguma coisa faz ela, aí vem a lei da atração também, faz ela atrair um contexto onde ela acaba se expondo de novo a uma mágoa, ela é machucada de alguma forma, é a criança ferida, né? Sim. A criança interior ferida. Enquanto criança, pode-se dizer, criança não tem culpa, mas enquanto espírito, do ponto de vista reencarnatório, ela escolheu aquela mãe, ela sabia mais ou menos o contexto que ela estaria inserida. Não totalmente, porque ninguém sabe o amanhã. Não, isso que eu ia perguntar. Você falou, do ponto de vista encarnatório, você escolheu a sua mãe? Você escolheu? Você escolhe no plano espiritual, num período chamado Entre Vidas, que dá até nome à minha escola chama-se Espaço Entre Vidas, por causa da importância que tem o período entre uma vida e outra, que é chamado de intermissivo, que quer dizer entre missões, como cada vida como uma missão, ou entre vidas. No Entre Vidas, tem um período do Entre Vidas, quando você já desencarnou há um certo tempo, já se desvinculou, porque tem um período de transição meio complicado. A maioria desencarna, fica pegada aqui. Isso aí, se você quiser, a gente fala sobre isso também, que é bem interessante. Falar de espíritos também, quero falar. Mas tem um período que a gente alcança, especialmente num grau de evolução razoável, a pessoa alcança cidades espirituais que são como se fossem universidades. E ali você mora e você estuda. Nossa, parece um filme, você está falando, tá vindo um roteiro, as animações. Cara, incrível, incrível. E vamos fazer esse filme, Carlos. Pô, dá pra vamos fazer? Dá pra fazer. Vamos fazer. Porque assim, é uma coisa até que eu tenho vontade há muito tempo. É mostrar para as pessoas como é. Sim, e todo de uma mundo forma pode, lúdica, né? Perfeito. E todo mundo pode experimentar isso, conhecer isso por viagens astrais. Mas voltando aqui ao que eu estava colocando. Nesse período, nos últimos anos desse período entre vidas, você começa a projetar a tua próxima vida. E aí você tem encontros com pessoas que são geralmente, o elo geralmente é com a mãe, mas pode ser com o pai, não é com os dois. Por quê? Porque aqui é muito difícil você garantir o reencontro. Sim. Se você programar com os dois, é muito provável que dê alguma coisa errada. Porque nem sempre eles se encontram. Entende? Agora você programa estar aqui com a tua mãe, ser filho dela, ela permite, ela quer isso, é um elo de outras vidas. Às vezes a escolha não é a melhor, entende? Não é que você escolhe com toda a lucidez, você tem o teu limite de percepção. Não é só a aleatoriedade do espermatozoide que venceu ali entre milhões e chegou. Não mesmo. Só que também tem graus de lucidez, por isso que tem gente que fala, Marcelo, mas não é possível, eu escolhi essa mãe, que tem um monte de conflito. Mas escolhi errado. Cara, mas eu vou dizer, você já teve, antes de ser casado, que eu sei que você tem filhos e tal, mas antes disso, você já teve um relacionamento amoroso que você apaixonou e depois de um tempo você viu que a pessoa não era nada daquilo que você pensava? Sim. Provavelmente sim. Sim, um namoro que terminou, No mundo astral é assim, às vezes você encontra uma pessoa para ser tua mãe e você fala, nossa, essa pessoa aqui é muito bacana, só que ela está num patamar de igual para igual lá. Quando chega aqui, ela tem o esquecimento, ela tem as suas neuroses, ela tem as suas dificuldades. A mãe também tem uma criança ferida. Sim. A mãe tem os seus problemas emocionais. E o pai? Ou o casal que faça esse papel, né? Porque não importa o lado biológico, importa mais o lado educacional, a presença. Né? Por exemplo, um avô, uma avó que fica perto da criança do 0 aos 6 anos, ela é mais marcante às vezes que o pai e a mãe biológicos. Mas enfim, a programação ela existe sim. E aí você vai falar assim, mas você programa irmãos? Não, isso não te cabe. E aí você vem com um pacote completo e vai ter que lidar com isso. Que vida após vida você vai ficando menos bicho, menos instinto, menos emoção e mais razão, até o ponto da autoconsciência. Então, ao que tudo indica, a evolução é um contínuo, porque,
Se um cachorro sai do corpo, ele é uma consciência, ele tem emoção, ele tem inteligência, por que ele vai ser eternamente renascer como cachorro? Então, ao que tudo indica, todo mundo já foi animal. Mas isso é uma visão de que a gente morre, reencarna, baseado nessa espiritismo, né? Não, tira espiritismo. O espiritismo é algo muito novo ainda. O fato de reencarnar ou renascer é também chamado de metempsicose, remete a processos budistas que são muito mais antigos. O próprio hinduísmo fala muito de renascimento. Então, renascer é mais para trás do que o espiritismo em si. Mas essa visão de renascimento, como eu falo, a gente poderia falar, a vida é única, mas quem passa por a maioria das EQMs tem algum tipo de memória de vida passada. Então, talvez seja para chacoalhar a pessoa e dizer assim, olha, o nível de maturidade que você tem é o que você conquistou. Pensar, eu imagino todo mundo aqui na sala, né, são pessoas equilibradas, né, não tem ninguém criminoso aqui, eu quero dizer, entendeu? Por que tem uma pessoa que nasce criminosa, cruel, sabe? E outra pessoa você vê aquela pessoa ela ajuda os outros, ela é benévola. Você percebe que é um desnível, né? Às vezes é um irmão, né? Irmãos gêmeos. Irmãos gêmeos tiveram a mesma criação no mesmo lugar. Um vira doutor, o outro vira um criminoso. Bandido. Então, a consciência, existem níveis de maturidade. Por isso que não seria justo uma pessoa que nasce com uma deformidade, por exemplo, né? Viver uma vida única como deformidade, morrer ou deixar de existir. Então, a consciência, pelas experiências de quase morte, mostra que são mais profundas. Vida após a morte ela é uma consequência do amadurecimento da consciência. Então a gente vai amadurecer cada vez mais para chegar num nível de evolução mais satisfatório. E parece uma mensagem tanto quanto religiosa, mas ela na verdade quer dizer o seguinte, que há uma responsabilidade em qualquer tipo de vida. Que a gente tem que trabalhar, a gente tem que fazer as nossas questões, mas como é que você percebe o seu meio? Por exemplo, um ponto que é das coisas mais comuns que tem, Carlos, é você, nas experiências de quase morte especialmente, é a pessoa que fala sobre o amor. Eu não falo do amor de casal, o amor no sentido de fraternidade. Uhum. Que tem gente que fala, ou então seres que falam, a resposta para tudo, né, não é o 42 lá do Quem é Nerd. Não, a resposta não é o 42, a resposta é o amor, no sentido de fraternidade. Porque existem casos que a pessoa, quando ela se conecta com o universo, ela vê que o universo não é caótico. O universo ele não é negativo, ele não é doente. O universo ele é positivo. Então ele é um meio, um palco para você trocar, ajudar, ser ajudado, crescer, entende? O papel da evolução é isso. É possível saber se a gente já teve outras vidas, se somos almas velhas ou nova? Olha, existem várias formas. Existem as modernas regressões de memória, por hipnose, por vários termos. Mas isso não é aceito cientificamente. Eu tenho amigos sérios que trabalham com isso e eles mesmos se convenceram. O meu caso é memória durante as saídas do corpo, você estando fora do cérebro e da caixinha mental dessa vida, é possível lembrar outras coisas lá. E você volta e lembra, cara. Mas então isso de alma velha é real? Aliás, nenhum de nós, eu acho que somos novos. Nós podemos ser novos na Terra, mas nós viemos de outros lugares do universo. Eu acho que a vida da Terra começou fora da Terra e veio para cá. Mas faz sentido falar assim, uma pessoa que nasceu sofrendo, isso é uma alma que está no começo para depois chegar na evolução? Necessariamente não, pode ser uma antiga que só vem fazendo besteira ao longo desses milênios todo e cada vez que nasce vem toda estropiada. Cara, não há como alguém explicar por que um nasce estropiado e o outro nasce saudável. Não há como. Se por exemplo, você falar Deus é bom, se Deus é bom, trouxe um bom e o outro estropiado, ele fez o critério tá errado. Vai ter que ter outra coisa aí. Uhum. E isso é uma coisa que embola os religiosos. Se Deus é amor, por que existe a tragédia? Sim. Então vão vir mil explicações. Porque uma criança tem um problema tão sério. Uma das explicações mais racionais que tem é a da reencarnação, mas não só na Terra, mas de outros orbes vindo para cá também. Não há efeito sem causa, cara. Então, causas anteriores podem gerar o efeito nessa, em que a pessoa está desmemoriada por uma nova experiência. Isso que eu estou falando não é uma crença espiritualista. Eu estou te falando de algo que, na média, você encontra. No meu caso,
eu lembrei de várias coisas. Eu não tenho dúvida, mas eu não tenho como explicar para alguém de fora. Mas outros também lembram. Agora, existe fantasia, existe a pessoa fabulando uma outra vida que, na verdade, a mente dela criou, e existe a coisa real. A questão é como filtrar. Só o estudo espiritual aprofundando vai trazer isso. E se alguém que eu amo morreu, ele consegue me ver por algum tempo antes de seguir o seu caminho? Consegue, mesmo depois de seguir, consegue. Outra, é mais fácil te ver em outro plano avançado do que quando tá meio apegado aqui. Porque apegado você tá envolvido em camadas mentais tuas de ilusão. Mas é mais então, fácil num plano avançado te encontrar ele aqui. consegue ver as minhas ações. Consegue ver. E isso aí é interessante. Cadê a privacidade? Então, não, quando tá falando, ver as ações, não no sentido individual, você ali nu tomando banho, não é isso não. Consegue ver a média da tua vida. Tá. Tipo, um parente teu tá te olhando agora e fala, meu neto, meu bisneto tá ali fazendo um podcast, olha o tema que ele tá mexendo, que legal. Meu neto tá mexendo, produzindo uma peça cinematográfica, olha como ele é criativo. Isso sim, mas não significa te ver pelado no banheiro, mas o trajeto da vida, a média, é possível perceber. Meu pai e minha mãe me acompanham do outro lado. Oh, que demais. Meu pai, eu vejo ele com frequência, está desencarnado há 1 ano, e minha mãe já há 8 anos. O meu pai, de vez em quando, aparece para mim. Minha mãe está envolvida em coisas dela em outro lugar, eu já vi, sei onde está. Simplesmente, o meu pai era materialista aqui e minha mãe era evangélica. O meu pai está descobrindo a parte espiritual do lado de lá. E ele falou para mim, me deixaram às vezes vir ficar perto de você, porque vocês mexem com a parte espiritual e ficando perto eu entendo o que eu não entendia quando estava encarnado. E outro dia eu falei assim, cara, você está num lugar bom? Meu pai virou e falou assim, lugar bom é junto de você. Eu falei, mas como junto de mim? Porque junto de você eu aprendo um monte de coisa espiritual que a vida inteira eu neguei. Me deixaram aqui perto, eu estou observando. Com o tempo, eu mesmo vou praticar atividades iguais à sua no plano para onde eu vou. Meu pai, cara. Caramba. Isso é muito... E outra, veja, eu não estou falando um Deus, uma divindade, falando meu pai. Uma pessoa que estava aqui hoje está lá, continua sendo a mesma pessoa, só que morando em outro plano. Legal, hein? Qual a maior mentira que a humanidade acredita sobre vida após a morte? Cara, essa pergunta é difícil porque tem várias coisas aqui. Tem muitas mentiras? Tem muita. Por exemplo, a noção de que você vai dormir até o juízo final, esperando o julgamento final. Muitos religiosos acham que vão dormir, o sono eterno, até um dia Deus falar, levanta, você vai para a esquerda, você vai para a direita. Chegou só a ver, só a senha. Cara, as pessoas que eu tô vendo que morreram aqui, que estão do lado de lá, nenhuma delas está dormindo. Eu tô falando a minha experiência, cada um acredita no que quiser. A minha experiência fora do corpo me mostra que esse pessoal não está dormindo, está consciente das coisas. E outra, vamos imaginar, Carlos, você morreu agora, leva 1000 anos para te acordar do lado de lá e falar, você vai para cá ou para lá? Mas você já sabia para onde você ia antes de ir. Uma pessoa pilantra sabe que não vai para um lugar legal. Então, só Deus que não sabia, precisa de 1000 anos para isso, cara. É passar testado de burrice no Criador. E outra, 1000 anos você dormindo para eu falar que você vai para o inferno. Não era mais fácil nesses 1000 anos eu te reencarnar 5 vezes, uma a cada 200, para você consertar tudo? Quer dizer, tem coisa que você começa a pensar, e é claro que o religioso fanático não tem abertura para nada. Não, vai dormir, eu acho que é assim. E eu vi do lado de lá espírito desencarnado que queriam ficar dormindo baseado nessa ideia. Guias espirituais chegavam para despertar e falavam, sai que vocês são o diabo. Se vocês vierem, eu não durmo para Deus me achar. Eu vi isso lá fora. Lá e... A autonegação. Tem gente que tem essa mediunidade muito aberta, vê fisicamente, fala, tô vendo a Shelian, ela é linda, cara, tem gente que chora. E eu não vejo, mas eu fico... Que foi o caso também que foi contado aqui no Plugado, inédito pelo Alê, que foi do Geraldo Lemos Neto. Que eu não sei se ele... Acho que ele contou aqui, não acho contou? Que não. Então eu vou contar em primeira mão. O grande amigo do Chico Xavier, tem várias fotos dele junto, quando criança, ele é hoje o Geraldo Lemos Neto, é um amigão dele de vida. Esse Geraldo Lemos Neto, ele queria, como todo mundo, eu, você, fazer uma faculdade, ir para os Estados Unidos e fazer uma carreira lá, porque ela é bem mais legal do que aqui no Brasil, para fazer estúdio lá, você quer um Tesla voando aqui, você compra na padaria. Você compra um Tesla na padaria. Aqui, para você ter essas câmeras, meu Deus do céu, que suador. Só que o Chico falou para esse rapaz, não, você vai ter que ficar. E aí ele teve uma vida inteira com o Chico. E ele foi lá fazer um programa sobre memórias do Chico Xavier, coisas
que aconteciam no dia a dia, que a gente não sabia. E esse programa estourou. Depois da Shelian, que a Mônica é a nossa maior audiência. Terminou o programa, Máfia, tinham 9 pessoas dentro do estúdio. E eu fico muito que nem você. Você tá preocupado com outras coisas. Você tá focado aqui para dar certo a entrevista. O que eu vou perguntar pro guru? Que tá dando certo o áudio, o vídeo, não sei o que, não sei o que. Eu olhei, tava todo mundo chorando. A esposa do Ale tava chorando, assim, muito. Mas chorando muito. O nosso operador de corte, né, de câmera, ele não parava de chorar. Caramba. Aí, cara, e o Ale também. E eu tava tão focado em fazer o programa dar certo que eu não chorei. O Geraldo Lemos levantou, o nosso operador tava na frente dele, pegou nas 2 mãos e falou assim, ele veio aqui, cara, o cara se dobrou. Ele falou, para que eu não tô aguentando. Ele não, sabe quando você chora tanto que você não aguenta mais? Aí eu guardei essa história e a gente revelou 8 ou 9 meses depois. O Geraldo Lemos Neto mandou uma DM no Instagram pra mim e falou assim, ele teve aí no podcast. Isso, um dia depois ele já mandou. Eu falei, Ale, nós não temos condição de falar isso, que vão achar que a gente é charlatão. Falei, então vamos guardar isso no nosso coração. Cara, eu lembro do cheiro de rosas, cara, o estúdio. A gente entrou num outro vórtex dimensional. E eu tava tão anestesiado que eu não tive a capacidade de perceber aquilo na hora, mas as pessoas ao meu lado só choravam. É como quando você encontra algo muito mítico, Jesus, Santo Antônio, assim, e aconteceu isso lá no Paranormal, cara. Que animal. Provavelmente, porque olha como é a minha crença limitante terráquea. Eu ainda fico com dificuldades de falar que o Chico Xavier foi lá. E lembrando isso, putz, que coisa maravilhosa que aconteceu lá, cara, porque o Chico foi o maior brasileiro de todos os tempos. E lá a gente cravou que ele vai reencarnar em 2122 em Israel. Ele não vai voltar para o Brasil. E ele ficou muito triste com isso, porque ele perguntou para os mentores dele, e aí esse corte viralizou no mundo inteiro. Porque, cara, eu vejo esse Brasilzão com tantos problemas, mas quando fala que teve um cara que nem o Chico Xavier aqui, meu coração já acalma. Porque imagina, dá para colocar aqui na geral, aqui, ó, para ver, ó, todos esses livros aqui. O Geraldo falou que ele passava a mão assim, ó, e lia os livros, todos. Ele recebia 40 mil cartas do Brasil inteiro. E o Geraldo Lemos Neto falava assim, ó, ele passava a mão com aquela calminha dele, aquele mineirinho, né? Ele falava assim, ó, pega essa e essa que é importante. O resto eu já ouvi aqui, ó, não precisa. Cara, um médium, assim, você fica maluco vendo ele. Animal, velho. Bom, é isso. Quero saber a sua opinião. Você acredita ou não em reencarnação? E lá na discussão anterior entre Spook House e Carlos Florencio, é possível ou não se proteger contra espíritos obsessores? Se inscreva no nosso canal, deixe seus comentários e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!